Podcast. Começando mais um podcast Timão, podcast número 155, podcast sobre o líder do Campeonato Brasileiro. Timão já ganhou o Campeonato Paulista, já é campeão do estado e agora lidera o Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas. E o podcast Timão é o seu único informativo da internet exclusivamente sobre o bicampeão do mundo, Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje temos time completo aqui no podcast Timão. Liderança faz essas coisas, hein? Todo mundo quer falar do Corinthians, inclusive o maior crítico do Corinthians. Estou falando de Vitor Guedes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Vitão. Bom tudo para vocês, enfim, eu acho que o fez uma boa atuação, eu acho que ganhar de 1-0 tá bom, não precisa agulhar porque o time é horroroso, boa, embora nos acréscimos quase pôs tudo a perder, e até o Jô que perdeu um gol que até o Romero faria, foi bem, deu um gol pro Cleison. Tô satisfeito com o desempenho do Corinthians de Fábio Carille, o líder por hora, né? Nós estamos gravando à tarde, no final da noite tem Chapecoense e Avaí, mas a campanha do Corinthians é boa e o futebol me agradou muito mais nesse jogo do que contra o Vitória e Chapecoense. É líder até o final da rodada, porque com 3 rodadas você falar que o time lidera por saldo, por número de vitória, não, tem o mesmo número de pontos, é líder. Tanto que eu considero Corinthians e Cruzeiro hoje como líderes do campeonato. Então, se você está ouvindo e a Chapecoense venceu a partida contra o Avaí, são 3 líderes, então, do Campeonato Brasileiro. Concorda ou discorda, Rodrigo Vessone? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Belo? Tudo bem a todos os amigos aí? Concordo. No começo de campeonato, o que vale para mim realmente são os pontos mesmo, e aí teríamos 3 líderes, o que eu acho que já é bem louvável no caso do Corinthians. Assim, você desconta aí a qualidade dos adversários, que provavelmente o Corinthians pegou 2 dos 3 que... dos 3, 2 vão brigar contra o rebaixamento. Ao mesmo tempo, ele poderia não ter feito esses pontos, né? Então, e tudo estaria muito complicado diante desses próprios adversários. Então, você fez sua parte, que é o que mais importa, começar bem o campeonato com 7 dos 9 pontos. Acho difícil o Corinthians repetir o que fez em 2011, quando deu aquela arrancada, eu diria que inédita e meio histórica, e eu acho que praticamente inédita. Foram 9 vitórias nos 10 primeiros jogos, assim, foi um negócio 9 em 10 ou 8 em 9 e um empate, foi um negócio meio maluco, até perder a invencibilidade pro Cruzeiro, naquele chute daquele atacante do lado do meio de campo, que aquele goleiro loirinho que veio do Avaí tomou. Renan. E ali... O Alisson contra Renan. Mas assim, aquela arrancada fez com que o Corinthians difícil brigasse pelo título até o final. É impossível você fazer 24 de 27 pontos, 25 de 27 e não brigar pelo título. Você tem que uma derrocada completamente maluca se você consegue uma coisa assim. E aí foi isso que aconteceu. O Corinthians teve ali alguns períodos meio complicados naquele campeonato, de 2, 3 jogos sem ganhar, mas ele fez tanto ponto que era muito difícil não brigar até o final, como aconteceu, brigou até o final e foi campeão. Então, assim, é difícil pensar no Corinthians repetindo algo assim, mas eu acho que, assim, enquanto ele se manter ali no bolo com todo mundo, eu acho que esse é o X da questão aí, que o Corinthians tem que continuar lutando por isso. Ô, Teleco Prez, eu vou te contar uma novidade, Teleco, eu acho que você não sabe o que eu vou te falar a seguir, meu amigo. Eu sou chato. Eu sou um cara chato. Não sei se você já tinha percebido isso com o nosso tempo de convivência. Nunca soube. Mas, enfim, eu concordo com o Vessone que o Corinthians fez sua parte. Vai ter gente que vai pegar o Atlético Goianiense e vai perder, empatar. Vai ter gente que vai pegar o Vitória e vai perder, empatar. Mas são 2 babas. Vitória e Atlético Goianiense são 2 babas. E acho que o Corinthians deveria ter vencido a Chapecoense em casa, poderia ter 9 pontos nas 3 primeiras rodadas. Fez sua parte, repito, não estou falando mal do Corinthians, antes que o pessoal comece a xingar. Fez sua parte, fez a obrigação. Agora, tem que manter.
Tem que manter contra as equipes, daqui a pouco começam, ou continuam, né? Que tem muita gente que já... Você não pode criticar que já chamam de anti, mas enfim, cada uma que a gente... Mas tudo bem. São 3 times, a Chapecoense pode até terminar a rodada na liderança, mas não é um time que vai brigar pelo título, na minha opinião. Então o Corinthians poderia ter 9 pontos, mas está muito bem. E tomara que continue muito bem contra as equipes que vão brigar pelo título. Porque, por exemplo, comparando os 3 adversários do Corinthians, Chapecoense, Vitória e Atlético Goianiense, com os 3 adversários do Cruzeiro, que pegou o São Paulo, o Sport lá no Recife e o Santos na Vila Belmiro, e tem os mesmos 7 pontos, os adversários do Cruzeiro são mais difíceis e foram mais difíceis. Então eu acho que o Corinthians está bem, mas tem que manter a partir dos próximos jogos, porque por enquanto eu acho que fez a obrigação, que era fazer esses 7 pontos, poderia até ter 9, Teleco. Então, acho que assim, Bem, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, especialmente aos ouvintes. Então, eu acho que é um negócio. Acho que o Corinthians perdeu 2 pontos até agora, que foi contra o Chapecoense. Jogos que em outros anos, especialmente ano passado, empataria, ganhou, o que é bom. Mas vamos colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Não foram os melhores times do campeonato. O Corinthians já começou bem em outros campeonatos, inclusive em 2007, né? Se eu não me engano, ele era líder ali pela 5ª rodada. E depois caiu, mas... Ou então, como o Vessone aí falou, né, no começo do campeonato era uma coisa, em 90 era outra fórmula, mas, por exemplo, o Corinthians foi, acho que vice-campeão do turno, e depois ficou em penúltimo no retorno de 90, quer dizer, não quer dizer muita coisa. Agora, voltando, eu acho que o time tem crescido. Eu já vi ontem várias trocas de passe, triangulações, bola no pé bonitinho, né, sem aqueles gols achados. Eu acho que o Corinthians está numa crescente. O que a gente sabe é que assim, o Corinthians não tem o melhor dos elencos do Campeonato Brasileiro. Mas também, se os outros times não ganham, né, não é culpa do Corinthians também. O Corinthians está fazendo, está ganhando de quem apareceu pela frente, Marco. E aí, Maércio Ramos, que acompanhou o jogo ontem, ou seja, neste domingo, né? Se você estiver ouvindo esse programa na segunda-feira é ontem, se estiver na terça-feira é anteontem, e assim por diante. Vamos até a quinta-feira, quando gravaremos o outro programa. Mas enfim, o que você achou do jogo e o Timão líder do campeonato após 3 rodadas? Tudo bem, Morcegão? Tudo bem, Belo. Abraço para você, para o Vessone, para o nosso Vitor Guedes, para o Teleco, para todo mundo que nos ouve. Não me surpreende a campanha do Corinthians, acho que vocês colocaram aí o fato de ter vencido quando tinha obrigatoriedade de vencer, como os 2 últimos adversários, tropeçou diante da Chapecoense, estou contigo, Bela, acho que tinha que ter vencido, se tivesse vencido, hoje seria líder absoluto, não estaria dividindo liderança com ninguém. Assisti o jogo ontem, gostei do que vi, das triangulações, como disse o Teleco, da troca de passe, da segurança do time, e o que me chama a atenção nesse destaque inicial para colocar para vocês todos, principalmente para aqueles que nos apoiam, que nos ouvem, é o meio-campo seguro que o Corinthians tem hoje. Talvez exagero da minha parte. Quando você coloca assim, Bela, não sei se você sabe que é chato ou não, tal. Eu não tenho essa coisa de que quem opina, que tem opinião forte, que mantém a opinião, que discorda, seja chato. A gente tem que respeitar a opinião e por isso que a palavra já diz opinião e ela tem que ser respeitada, gostemos ou não. Acho que o meio-campo do Corinthians hoje, os 2 volantes, pode ser exagero, mas é a minha opinião, são os 2 principais volantes do Campeonato Brasileiro. Gabriel e Maicon, eles se completam, um marca muito, o outro sai muito bem, mas um completa o outro. Isso está fazendo com que o Corinthians tenha esse compartimento que liga aí defesa, ataque, bom pra caramba, e acho que é um dos fatores que faz com que o Corinthians seja líder nesse momento. Acho muito legal essa postura desses 2 volantes do Corinthians, isso eu gostaria de dividir com vocês aqui nessa abertura aqui. Morcegão, deixa eu embalar a sua. Queria comentar no comentário do Morcegão. Me decepcionou muito, apesar dos meus elogios ao Corinthians, já que eu sou corneteiro, como foi apresentado por Marco Belo. A atuação do Jadson foi muito ruim em Goiânia, né? Ele tem crédito, tem jogado bem, foi importante no Paulista, mas já estamos no final de maio, começando junho, já dá para dizer que hoje o Jadson é coadjuvante do Rodriguinho, né? Porque já entrou em forma, já foi importante, enfim. E hoje não há mais aquela dúvida, será que ele vai jogar na direita, centralizar? Não.
ele continua sendo pro Rodriguinho o que foi pro Renato Augusto, um apoio pelo lado direito. Por incrível que pareça, já está claro que o Rodriguinho é o grande armador do time do Corinthians. E ontem o Jadson teve mal. Às vezes ele joga mal, mas está bem na bola parada. Ontem ele teve mal até na bola parada, não acertou nada. Uma atuação muito ridícula. Acho que foi a pior dele desde que voltou ao Corinthians. Ganhou, então beleza, não vai fazer falta. Mas já dá para dizer que mesmo quando ele jogou bem, que o Rodriguinho tem sido esse cara, o Renato Augusto de 2015. E o Jadson continua sendo um bom coadjuvante. Não sei se vocês concordam. Eu ia te perguntar justamente isso. Parece que você adivinhou meu pensamento, Vitão. O que eu ia colocar para vocês discutirem é o seguinte: no ano passado, o time estava tão mal que a gente ficava tentando pensar alguém que se destacava. Ah, mas o Cássio tá bem, mas o Fagner tá jogando bem, ou não sei quem se destaca um pouquinho mais. Nesse ano, o time todo tá razoavelmente bem, ou muito bem naquilo que achavam que estaria, né? Todo mundo fez prognósticos negativos no final do ano e o time está surpreendentemente muito bem, tanto que ganhou o Campeonato Paulista. Mas alguém tá para trás? Alguém do time titular não está acompanhando esses outros jogadores que estão muito bem? O que vocês acham? Ô Belo, deixa eu ser o primeiro. Eu acho que não. Pra te falar a verdade, como o time ele não tem nenhum grande destaque, ele não tem nenhum grande jogador assim, daqueles fora da curva, ele tem bons jogadores, e jogadores até diferentes, como o Jadson, por exemplo, mas não aqueles fora da curva. Então acho que ele conseguiu entrar numa unidade que dificilmente alguém joga tão mal, ou dificilmente alguém arrebenta com o jogo. No caso do Jadson, como o Vitão lembrou, isso eu até tuitei ontem, para mim foi a pior partida dele nas duas passagens dele pelo Corinthians ontem. Ele errou tudo que ele tentou, cobrança de falta, cruzamento, enfiada de bola, enfim, foi daquelas tardes para esquecer. Mas o time, ele tá tão certo assim, o time, que quando um cara tem uma tarde como essa, os outros dão uma compensada porque os outros mantêm uma regularidade. Assim, o Corinthians esse ano, eu não me lembro de um jogo assim que você fale, olha, uns 6, 7 jogadores aí foram mal demais, só um jogou bem. Eu não me lembro. Brusque 0x0 lá. Hã? Brusque 0x0 lá e Botafogo 0x0 lá. O Brusque, é verdade, tem razão, o Brusque foi mesmo. E então assim, eu acho que faz parte, assim, você ter dois armadores, eu acho que é para isso mesmo, Vitão, no fim das contas, é para um jogar mal um jogo e que o outro dá uma compensada, que foi o que aconteceu ontem. Quando você joga com dois, acontecia muito o Renato. O Renato também não fazia todas as partidas muito boas. Tinha partida que ele não estava bem. E aí o Jadson dava uma segurada e dava uma compensada. Vou lembrar aqui, aquele Corinthians e Santos, das 11 da manhã, o Jadson acabou com o jogo. Assim, os dois tempos, não sentiu o calor, nada, e ele acabou com o jogo. Não só porque ele fez os 2 gols, mas ele jogou muito. E o Renato fez um jogo ali normal, ele não fez nenhum supra-sumo, ou seja, aquele dia foi o Jadson que se sobressaiu. Então quando você tem 2 meias, eu acho que é para isso mesmo, é para que o outro não tenha uma tarde ruim, faz parte. Mas eu acho que de verdade essa unidade do time, de que todos fazem ali partidas de razoáveis para boa, isso faz com que o Corinthians seja forte, como o Maércio disse aí, e muito bem. Se não brilha, se não mete goleada em ninguém, mas também deixa muito pouco para o adversário, assim, sofre muito pouco. E aí, Morcegão? O Belo, o que eu ia dizer do Renato Augusto, o Bessone já disse, então só vou complementar aquilo que eu penso do Jadson quando o Vitor Guedes faz essa referência desse jogador, que é diferenciado. Aí eu volto naquela coisa de que a fase existe mesmo. Quando a fase é ruim, e ele não tem tido boas partidas, né? Mesmo nas finais do Campeonato Paulista, a não ser aquela partida de Campinas, que ele ajudou com gol e trabalhou legal. Depois, ele não teve uma boa sequência, nem na última partida da final, nem nesses jogos iniciais do Campeonato Brasileiro. Reputo como uma fase ruim do Jadson. Fase que já teve o Cássio ano passado, o próprio Renato Augusto foi citado pelo Vessone aí, quando não trabalhava legal, era sacado, às vezes até no banco ficou. Então acho que é o momento que o Jadson está vivendo, com uma das piores partidas, se não a pior, mas eu acho que daqui a pouquinho ele se encontra, porque não é um jogador que vai viver isso muito tempo, porque além do trabalho, tem muito talento. É que o Rodriguinho,
que já viveu muitos dias e jogos de Jadson, tem desequilibrado. E que coisa que é o futebol, né? Como é bom acreditar num jogador, como acreditaram no zagueiro Felipe um dia, aí o mérito do Tite, de quem trabalhou com o Felipe, que hoje é um zagueiro renomado e cobiçado por grandes equipes europeias. O próprio Rodriguinho, o Cássio, ano passado, teve momentos difíceis. Olha o que o Cássio tem brilhado. Então, um pouquinho de paciência, já o som encaixa de novo. É a minha opinião com relação a esse jogador, que é diferenciado. Se não é um ponto fora da curva, como gosta de citar o Vessone aí, é um jogador do elenco corintiano, para mim, o mais qualificado. Ô Teleco, o problema é quando o Rodriguinho não estiver bem, e vai acontecer. O Rodriguinho não vai fazer 38 partidas maravilhosas. Tá fazendo até agora quase todas as partidas muito bem. Mas, por exemplo, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que eu citei pro Vessone, que eu acho que foi uma partida que o Corinthians foi muito mal, o Rodriguinho foi poupado, né? Não sei se vocês lembram, ele estava desgastado, foi até para Ribeirão Preto, mas acabou sendo sacado do banco, e daí o Jadson poderia brilhar. Ninguém sentiria a falta do Rodriguinho, mas o Jadson também não brilhou. Então, o dia, não estou dizendo que vai acontecer regularmente, mas se um dia o Jadson estiver mal e o Rodriguinho for mal, aí eu acho que cai muito o futebol da equipe. O Vessone falou bem, os jogadores são nivelados, então é muito difícil os 11 irem mal. Mas eu acho que esses dois se sobressaem, um indo mal, o outro vai bem, leva o time. Agora, se o Jadson e o Rodriguinho, os dois, não tiverem num dia inspirado, ou se um dos dois não estiver em campo e o outro não estiver para segurar o time, aí é o problema, Teleco. Mas acho que isso daí se aplica a qualquer time, né, Marco? Quando dois jogadores são os destaques do time tão mal, o time vai cair mesmo. Eu acho que, inclusive, talvez o Corinthians sofra menos, porque ele tem um time com um jogo muito coletivo, e quando você tem um jogador mal, o resto do time ajuda a subir. E aí, Vitão? Eu acho que o Rodriguinho tem jogado bem mais que o Jadson. Eu entendi a lógica do Vessone de vocês, mas a verdade é que aquele jogo do Santos foi de manhã, até esse jogo eu estava no estádio na arquibancada, foi de manhã, levei meu filho no jogo e tudo, jogou melhor, mas assim, o protagonista acredito, na minha opinião, foi o Renato Augusto, né? E o Rodriguinho tem sido, ao longo da temporada, muito mais decisivo do que o Jadson. Não foi um caso fora da curva. Isso me chama a atenção. É que o time está jogando bem, está regular, não está fazendo tanta falta. Agora, a defesa do Corinthians, apesar de ter tomado gol, me chamou a atenção. Eu não confio no Pedro Henrique, eu acho que é um jogador estabanado. Fez um pênalti idiota que o juiz não deu ontem. Embora o Bandeirinha também não deu impedimento, estava impedido, quer dizer, foi um erro duplo, não dá pra dizer que o Corinthians foi ajudado. Mas ele não tinha nada com isso, ele empurrou o cara com as duas mãos, a bola já estava na mão do Cássio, um pênalti completamente desnecessário. Isso mesmo. O juiz, na verdade, salvou o Bandeira, né? Salvou o Bandeira, exatamente. Mas, assim, salvou o erro do Bandeira, né? Exatamente, só que assim, o Pedro Henrique não empurrou porque estava impedido, né? Ele empurrou por falta de... Ele deu uma chance ali pro azar. Enfim, o Balbuena talvez volte domingo, mas o Corinthians, para minha opinião, para disputar o título, já que o Corinthians é o primeiro lugar, precisa de mais um zagueiro confiável, ainda que jogue Balbuena e Pablo, precisa de um zagueiro que é uma posição que toda hora o Balbuena vai ser convocado, tem muito cartão, lesão. Assim como a lateral direito, o Léo Príncipe não dá conta de substituir o Fagner, o Corinthians, para brigar, além de um atacante, né, que para mim não é o Casim, né? O Jô ontem perdeu um gol, tô esperando a Vessone falar do gol que o Jô perdeu, que ele sempre fala. Mas enfim, brincadeira à parte com o Jô, ele jogou bem, deu um gol pro Cleison, que a jogada que ele dominou, uma bola difícil, ele dominou e deixou o Cleison na cara do gol. O Corinthians precisa de um substituto pro Jô, de um substituto pro Fagner e de um substituto pra zaga, porque qualquer desfalque é muito... O Corinthians deu sorte, que perdeu os zagueiros em 2 jogos tranquilos, né? O Vitória não tem um gol no campeonato, o Atlético tem um, mas é um ataque muito fraco, né? Contra o Santos, se o Balbuena não puder jogar, né? Parece que é dúvida até sábado. É complicado, assim. Eu acho que é um jogador que talvez tenha potencial. Não acho que deve jogar fora, é um lixo que não vai sair para nada. Mas claramente, para mim, não está pronto para jogar na zaga do Corinthians no Brasileiro, o Pedro Henrique. Não sei se vocês concordam. Ô Belo, só indo nessa esteira do Vitão, só um detalhe. Eu estou fazendo até uma nota agora pro meu timão. Que eu acho que até faz parte disso que o Vitão está dizendo, de manutenção de time, etc. Tal. O Corinthians está praticamente jogando os últimos, desde ali das quartas de final do Paulista, praticamente com os 11 titulares. Assim, um ou outro que mudou, mas muito pouco. Não chegou a ter 2, 3 desfalques, não chegou a ter 2, 3 desfalques assim, nenhuma partida. Era no máximo 2.
E isso faz muito parte do fair play, da postura do time. O Corinthians tem 29 jogos oficiais e nenhuma expulsão. Isso é muito difícil. Já são quase 4 meses de bola rolando oficial e 0 cartão vermelho. Então, assim, e o número de amarelos também é super baixo. Eu tô só terminando de levantar, mas tá dando alguma coisa em torno de 2 cartões amarelos por jogo. Então, assim, quando você não tem muito jogador suspenso, isso facilita muito a manutenção do time, como o Vitão tá dizendo. E o Gabriel, né, que tinha levado muito cartão no começo do ano, parou de levar cartão. Então, assim, isso! Por mais que são diferenças realmente, como o Vitão tá dizendo que tem, e tem mesmo, esse fair play do time, essa postura, por estar bem organizado, e quando você está bem organizado, você corre menos, você corre certo, você evita dar carrinho, enfim, como a gente sempre soube isso do Tite. Então o time praticamente não perde jogador tanto que agora é líder do campeonato no critério de desempate, porque só tomou 3 amarelos. E aí alguém fez um levantamento, até pelo Footstats, se não me engano, o Corinthians em 3 jogos, ele tem 20 faltas, gente. 20 faltas em 270 minutos de futebol. Isso daí é um negócio... É muito pouco, acho que nem com o Tite. Mas tem a ver também com os adversários, né? Que não jogam porra nenhuma pra falar o português claro, né? Eu acho que pode... Isso, nesse sentido sim, mas eu tô dizendo de 29 jogos oficiais e nenhum vermelho e com média de amarelo de 2 jogos. E você pegou ali 7 clássicos, você já teve ali 2 vezes o Inter e vários jogos de mata-mata, aquela coisa né? Decisiva. Tem um vermelho, né? Não, então, foi na Cup do Casinho, mas... Não, o vermelho do Gabriel, aquele vermelho que o juiz deu. Ah, sim, mas foi retirado, né? Por isso que eu não estou contando, porque ele foi retirado, na verdade. Então, assim, então isso daí facilita, porque você imagina, com essas dificuldades todas que o Vitão está dizendo de substituto, se fosse um time que tivesse 6, 7 cartões amarelos por jogo, perdesse 2, 3 jogadores a cada rodada, o sofrimento que daria. Então, acho que era só para lembrar essa situação, que eu acho que facilita muito no caso e minimiza aí essa falta de qualidade aí, de reservas e etc. E falando em reservas, fala, Márcio. Não, e acho que isso tudo que falou o Vessone tem muito do treinador. Acho que o Carille é o grande responsável por essa calmaria toda, por esse negócio todo de falta de cartão, independentemente dos fracos adversários, dos horríveis adversários nesse começo de campeonato brasileiro, mas passa pelo treinador, que poderia ser um time horrível e o Corinthians ser um fazedor de faltas, coisa que já não acontece e que o Carille assumiu. Então acho que passa muito. E eu gosto do trabalho do Carille, acho que vou exaltar sempre que puder, independentemente do tempo que ele fixe e conquiste ou não o Campeonato Brasileiro, a classificação dele no Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso, esses números levantados e que estão sendo levantados pelo Vessone para o meu timão, tem muito a ver com o nosso treinador. O fato do Gabriel ser taxado de um jogador faltoso que leva muito cartão mostra bem o momento do Corinthians. Pois é, eu vou fazer 2 perguntas para os 4 responderem antes do final do programa. Mas antes eu quero só avisar quem não acompanhou neste final de semana, a partir de agora a gente vai ter vídeos no canal do YouTube do Podcast Timão. O canal do YouTube, né, YouTube/Podcast Timão, todo sábado vai subir um vídeo de um integrante do Podcast Timão. Neste sábado fui eu, aliás, ao lado do César e do Bruno Momeso, pessoal do Voz da Bancada, tava comigo lá, gravamos um vídeo, para quem não assistiu, assista, que tá legal o vídeo, porque tem promoção da camisa do Romarinho, do Voz da Bancada, aquele gol do Romarinho calando a Bomboneira, aquele empate que abriu o caminho para o título corintiano na Libertadores da América de 2012, vai fazer 5 anos, em junho daquele dia, se eu não me engano, 26 de junho, né, o dia do jogo entre Boca e Corinthians na Bomboneira, e quem assistiu o vídeo vai saber como concorrer à camisa do Voz da Bancada do Romarinho, só pelo vídeo, tá? Só pelo vídeo, pra quem assistir lá no canal do YouTube. E tem a promoção... 27 de junho. Obrigado, Vitão. 27 de junho, então daqui a praticamente um mês, vai fazer 5 anos daquele gol
que o Romarinho não sabia onde estava, não fazia ideia que ele tinha acabado de entrar para a história do Corinthians. Mas enfim, se você assistir o vídeo, você vai saber como concorrer, e tá valendo aquela promoção para o site, vozdabancada.com.br, até o final do mês. Se você colocar Voz do Podcast na área do cupom, você consegue 15% de desconto no site todo. Um abraço pro pessoal do Voz da Bancada, sempre parceirões do Podcast Timão. Quem vai fazer o próximo vídeo, hein? Quem se coloca à disposição aí? Sábado eu não tenho nada para fazer, vou estar na arena. Se quiser, estou à disposição. Não, se quiser, não. Aqui cada um responde por si, Márcio Ramos. Se você quiser. Posso fazer. Isso que é a pauta online, hein? A pauta na hora. Então, Maércio é um dos candidatos, e se outro quiser também, Vitor Guedes, Rodrigo Vessone, Teleco, pode se colocar à disposição, e o ouvinte pode votar, inclusive, quem quiser que faça o próximo vídeo lá no canal do YouTube do Podcast Timão. E outra coisa que eu queria falar, antes de fazer essas perguntas... Teleco vota no Maércio, o Maércio tá com 2 votos. Eu voto no Maércio também, 3 votos, já ganhou, então. Maércio. E aí, Vessone, só pra finalizar. Maior prazer. Maércio, claro. Pronto, próximo vídeo é do Maércio Ramos, sábado que vem, o Morcegão no canal do YouTube. E tá rolando um concurso lá no Twitter do Podcast Timão, @Podcast Timão no Twitter, da musa do Podcast Timão. Só que não é musa de beleza, não, porque aqui é Corinthians, mano. Então, a menina pode ser gorda, magra, baixa, alta, careca, cabeluda, pode ter 3 braços, pode ser do jeito que for. Quem nasceu morcegão cola, é isso? Contanto que seja Corinthians, que goste de falar do Corinthians, que tenha orgulho de ser Corinthians. Então, qualquer moça, mulher, menina, garota que nos seguir nas redes sociais, entra lá no Twitter, no post lá que a gente colocou, e é só colocar o nome completo que tá valendo. Quando a gente tiver 10 candidatas ou mais, a gente começa a pedir os vídeos, e daí você manda um vídeo falando do Corinthians. Não é pra mandar ainda, hein? Por enquanto só coloca o nome lá no Twitter, e daí você manda o vídeo, e a vencedora vai ser a musa do Podcast Timão, e vai mandar vídeo toda semana falando sobre o Corinthians aqui no canal do Podcast Timão. Agora que já fizemos as propagandas institucionais, apoia-se. apoia.se/podcasttimão. Seja um apoiador, seja uma apoiadora, nos ajude a continuar com esse programa no ar. Se você gosta da gente, apoia a partir de R$5. Maércio Ramos, time titular é Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena, Guilherme Arana, Maicon, Rodriguinho, Gabriel, pulei o Gabriel, Jadson, Romero e Jô. Esse é o time titular. Se você for obrigado a tirar um jogador desse time titular e colocar outro, a fazer uma alteração no time titular, qual alteração você faria, Maércio Ramos? Colocaria o Pedrinho no lugar do Romero. Pedrinho no lugar do Romero. Foi rápida a resposta do Maércio Ramos. E aí, Teleco? Eu coloco Cleison no lugar do Romero. Cleison no lugar do Romero. 2 votos pro Romero sair, hein? Rodrigo Vessone. Ninguém. Nesse momento, ninguém. Não, tem que escolher um. Ninguém tá jogando tão bem para tirar um desses 11 jogadores aí do time titular, a não ser que um desses caia muito nos próximos jogos. Tem que tirar um. Sai do muro. Nem o Romero, que na verdade é o primeiro aí a ser votado pela maioria dos torcedores, certamente aqui também, e também seria o meu também, mas nem ele tá merecendo sair pelo que ele tá jogando, pelo que ele se desenvolve para a equipe. Todas as vezes que o Arana participa com cruzamento, se você pegar nos replays dos gols, é ele que tabela com o Arana. Foi assim com o São Paulo no Morumbi, com o gol do Jô de cabeça. O Santos foi ele também que faz a tabelinha com a Arana para cruzar lá na arena. Primeiro gol da Ponte Preta em Campinas também. Começou com o Romero também. Então, assim, ele dá aquele passe anterior à assistência. Então, eu não consigo tirá-lo do time nesse momento, porque ele não está fazendo justiça para sair do time nesse caso. Então, Rodrigo Vessone, já que eu sou muito legal com você, eu vou repetir. Você é obrigado a tirar um do time e colocar outro. Quem você escolhe, Rodrigo Vessone? Aí vai o Romero, né?
Enrolou, elogiou. Assim. Quem? Só. Você tá me obrigando a tirar. Eu tiro o Romero e coloco o Cleison ou Marquinhos Gabriel. Um dos dois pelo lado também segura bem. Pronto, Não, então, só entrando aí junto com o Vessone nessa daí, o Romero, dentro da função que deram pra ele, dentro do que ele pode fazer, ele tá jogando bem, né? Se você pede pra tirar algum, eu acho que hoje ele é o ponto fraco do time na hora dos passes, né? E ele perde muitas jogadas, mas, puxa, o cara não desiste nunca, gente. Tem que valorizar também. E aí, Vitor Guedes? Olha, eu como ouvinte do podcast Timão, já é o programa 155, eu participei de uns 140, está acostumado, eu nunca discordo de Rodrigo Vessone. Então eu tenho uma opinião muito parecida com a dele. Até porque, antes dessa sua pergunta, Marco Belo, a gente falou, eu comentei aqui a minha opinião sobre a falta de reservas à altura, né? Então os reservas ficam muito abaixo do time titular. Então, se eu pudesse, eu não trocaria ninguém. Mas, se tiver que trocar alguém, você me obriga, põe um revólver na minha cabeça, você é cruel. Exatamente. Aí eu tiro o Romero. Agora, quem eu colocaria, eis o mistério da fé. Eu arriscaria o Cleison, mas assim, sem convicção. O Marquinhos Gabriel, não é porque jogou bem 45 minutos, Vênus, no Barradão, que fez uma estreia depois de 2 anos que me convenceu, né? Vai ter que jogar outras vezes daquele jeito. E não vejo outro jogador ali. Pedrinho, que eu vejo bastante potencial. Como disse, seria a opção do Maércio, né? Mas não sei se já está pronto para começar a titular. Eu acho que o Léo Jabá já me deu minha paciência, eu não acredito nele ali. Agora, hoje eu não tiraria nem o Romero do time, ainda mais hoje. O programa que está gravando um dia depois de uma atuação que ele foi muito bem. Eu não achei que ele foi o melhor em campo, né? Para mim foi o Arana o melhor em campo. Mas a torcida, o meu jornal onde eu trabalho agora, São Paulo, deu a maior nota para o Romero, e a torcida em Goiânia concorda, que o tempo todo ele foi ovacionado, chamou atenção, né? Primeiro chamou atenção que tinha o dobro de corintiano em Goiânia que tinha santista na Vila Belmiro, isso me chamou atenção. E essa galera aí ovacionou o Romero do começo ao fim, né? É uma pergunta que traz uma questão importante, né? Que traz respostas importantes. É muito difícil. Somos em 5. Hein, Marco Belo? Somos em 5 aqui, Vessone, e nenhum dos 5 tiraria ninguém da equipe. Eu nunca vi isso. São 5 jornalistas, 5 pessoas que acompanham o Corinthians, 5 comentaristas de futebol, 5 pessoas que têm opiniões diferentes, às vezes parecidas, às vezes difusas. E os 5 não tirariam nenhum dos 11 titulares. Olha o que o Fábio Carille conseguiu. Na seleção brasileira, que ganhou o título mundial de 2002, eu duvido que alguém não tiraria ninguém. Na seleção que ganhou em 94, eu duvido que alguém não tiraria ninguém. No Corinthians, que ganhou o Mundial de 2000, o Mundial de 2012, eu duvido. No time de 2017, os 5... tem a opinião idêntica à do treinador Fábio Carille. É muito legal. E o que isso indica, Marco Belo? Uma coluna sobre isso no meu indica? Isso não indica nada. Isso indica que o banco do Corinthians... não tem banco. Indica que o banco é muito fraco. E que o time titular tá muito bem também. O time titular tá muito bem encaixado. Mas assim, não tem ninguém... Exatamente. Não tem ninguém que vai entrar que vai fazer grande diferença. E outra, né? O Cleison, ele tá aparecendo aí porque ele tem um benefício da dúvida. Porque se você for julgar por aquela bola, aquele gol que ele perdeu ontem, tamo frito, né? O que foi, Vessone? Em 2015, alguém tiraria algum titular para colocar reserva? Em 2015, talvez o Malcom, para colocar o próprio Romero. Eu não tiraria, não. De 2015 também não tiraria. Em 2015, gente, o Wagner Love virou titular no segundo turno. O titular era o Luciano. O Malcom entrou e saiu do time. Em 2015, o time acertou mesmo no segundo turno. Primeiro era o Guerreiro e o Emerson que saíram, o Fábio Santos saiu. O time virou unanimidade no começo do segundo turno. No final do primeiro turno, ganhou do Galo 1-0. O Bruno Henrique era titular no lugar do Malcom perdeu a posição pro Rildo, que o Rildo conseguiu se machucar com 3 minutos de jogo. Exatamente, o Rildo tinha conquistado a posição. Não era toda essa unanimidade o time não, Vessone. Não, mas eu digo assim, só em relação ao final mesmo do campeonato, assim, na reta final do segundo turno, eu acho que ninguém depois tiraria, né? É que dessa vez, aparentemente, o time se acertou antes até com o Fábio Carille, com todas as dificuldades técnicas, etc. E no final o Luca quase tirou a posição do Malcom também, que o Luca tava muito bem no final do ano. Tem razão.
E a outra pergunta que eu queria fazer, até pra gente encerrar o programa, é a seguinte: o Fábio Carilli hoje, esta segunda-feira, né, quando a gente tá gravando, quero falar que eu vou escrever uma coluna sobre isso no meu timão, porque eu achei muito legal essa história dos 11 titulares serem quase unanimidade absoluta. E nunca vi isso num time de futebol, mas enfim. O Fábio Carilli deu uma entrevista nessa segunda-feira pro Datena, eu tava ouvindo na Rádio Bandeirantes, e ele falou uma coisa muito interessante, que o jogador, para ir bem no Corinthians, precisa se adaptar. Não é nenhuma novidade o que ele falou, mas eu achei legal o jeito que ele expôs. Falando do Rodriguinho, que o Rodriguinho não estava adaptado, demorou muito para se adaptar ao clube, que hoje é aquele negócio de segunda casa, né? Hoje o Rodriguinho tem a cara do Corinthians. Você não pensa no Rodriguinho jogando em outro time hoje. O Rodriguinho vestiu a camisa depois de uns 3, 4 anos de clube, não lembro quanto tempo exatamente ele tá lá. Outros jogadores passaram por isso, também demoraram bastante. O Leandro Castan ficou na reserva durante muito tempo, enfim. Vários outros jogadores demoraram até conquistarem o seu espaço ao sol ou à sombra. E a minha pergunta é a seguinte: qual jogador hoje é reserva que vocês acham que tem potencial para ser um Rodriguinho, ou para ser um Leandro Castan, ou para ser um Guilherme Arana? Vários jogadores que o Corinthians contratou, que estão meio encostados, o Felipe Bastos, Paulo Roberto, sei lá quais, ou o Casim, outros jogadores que estão meio encostados, que ninguém ouve muito falar, exatamente porque os 11 titulares não estão dando espaço, que vocês acham que no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, pode vir a ser protagonista da equipe? Vestoni, começo com você. Antes de mais nada, eu quero dizer que isso que ele falou, se vocês lembrarem dos podcasts anteriores aí, até do final do ano passado, eu falava muito disso também em relação aos caras que tinham sido contratados este ano, né? No caso 2016, que era para ter paciência, porque o Corinthians se notabilizou nesses últimos anos por essa paciência, e que alguns deles deram resultado depois de um tempo de casa. E aí você citou alguns deles e teve muitos outros. Aí o Castan ficou 1 ano no banco, 2010 inteiro, para poder arrebentar em 11. O Rodriguinho, que hoje é referência do time, chegou em 14 no clube. Então já tem uma trajetória enorme no clube. É uma diferença básica, né? O Rodriguinho, o Castan vieram para compor o grupo, como o Ralf, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme vieram por preço de jogador para ser titular. É completamente diferente. É uma comparação, eu acho errado. Uma coisa ok. Gente, não. O Castan veio ali para compor o grupo, ter o tempo de se adaptar. Quando sair, você está pronto para jogar. É o caso do Felipe, que não veio para ser titular, teve 1 ano. Agora não, Marquinhos Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto foram contratados e receberam salários de titulares. Eu acho que são comparações bem diferentes. Não dá para ter a mesma paciência, você tem uma base com um jogador que vem de fora ganhando salário de titular. E assim, com isso tem dinheiro para investir, quando gasta essa grana, tem que acertar. Porque não tem outra grana para fazer. Então são jogadores que vieram com outra... Eu acho que a comparação não cabe. Eu entendo o que você falou, mas eu não concordo com a comparação. Acho que não são as mesmas... Não estamos comparando feijão com feijão. Não, entendi. Vale sua ponderação, sim. Eu entendo o que você está dizendo. Eu só acho que como são jogadores, de uma maneira geral, eles merecem, acho que, o mesmo tempo de adaptação. Por mais que ganhem menos ou mais, eu acho que faz parte, entendeu? Então, Arana também subiu em 2015 para arrebentar em 17, não que tenha ido mal em 2015, ali você já via que tinha muito futuro, mas eu acho que faz parte isso, entendeu? E se o clube tiver essa paciência e trabalhar dessa maneira... O Arana veio da base, o Guilherme jogou no Atlético, no Cruzeiro e fora, Marquinhos Gabriel jogou no Inter, no Palmeiras, no Santos. A adaptação não pode demorar ao mesmo tempo, eu acho que são coisas diferentes. Eu entendi o que você falou, mas concordo achando que ainda assim o cara jogou no Palmeiras, no Santos e no Inter, não pode demorar 2 anos para jogar no Corinthians, né? É isso que eu acho. E aí, Teleco, Márcio Ramos? Mas é isso. Eu acho que, de verdade, eu acho, por exemplo, o Cleison, você percebe que ele foi muito bem na Ponte, só que ele vai chegar agora no Corinthians, ele virou uma notícia gigantesca ontem, ele fez 2 gols no domingo passado, que não foi nem muito notícia, ele perdeu um gol pelo Corinthians, já virou notícia, teve manchetes para ele, etc. tal. Ou seja, é esse tipo de adaptação que um menino desse precisa passar, entendeu? Ô Belo, eu não sei, assim, eu não sei, não entendi. A pergunta é se um desses jogadores do banco do Corinthians hoje pode se tornar titular ali na frente, é isso?
Porque, por exemplo, tem um seguidor nosso no Twitter, perguntou pelo podcast, acho que foi para mim e pro Vessone, ou para mim e pro Teleco, eu não lembro, por que o Felipe Bastos não tinha chance, por que ele não jogava. E eu respondi, porque o Maicon tá jogando pra caralho. Então, Felipe Bastos, enquanto o Maicon estiver voando, não vai jogar. Mas é um bom jogador, na minha opinião. É alguém que, de repente, daqui 1 ano, 2 anos, o Maicon não tá mais no time, pode ser titular absoluto e a gente falar, caralho, como é que esse cara não era titular? Eu acho que é um cara com potencial. Então, qual desses jogadores que não são titulares hoje, que você acha que tem potencial para daqui a 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio, enfim, virar titular e ser protagonista? Eu vou só pro lado do goleiro, porque eu não vejo nesse Corinthians de hoje, que não tem elenco, né? Que é um elenco limitado e bons jogadores no banco, mas a gente tem 11, né? Tanto é que no semestre você vai escrever sobre isso no meu time. Então, nesse instante, só ver se o Cássio sair do time hoje, nós estamos seguros com o Walter. É a única posição que eu falo assim, nós não vamos ter problema, é no gol. Nas demais posições, na zaga a gente tem, na lateral direita a gente tem, na esquerda, os volantes, já falamos aqui de Rodriguinho e Jadson quando não estão bem. Então acho que o único nesse momento que tem condições de assumir uma titularidade na ausência de um titular é o Walter. E aí, eu acho que o Léo Santos será titular no futuro. O Marcial é capaz. E eu acho que o Cleison será titular no futuro. E isso também tem muita futurologia aí, né? E ainda tem os casos, né, que a gente falou desse pessoal que não realizou o que eles deveriam ter realizado, que é o Giovani e o Marquinhos. Então eles podem entrar, né? O Pedrinho também. E o Camacho, né? hein? O Camacho. Ninguém falou do Camacho. Eu não achei que ele... Bem, primeiro pela idade dele, ele não é uma revelação, né? Segundo, ele não veio aí com uma expectativa de arrebentar, né? Pra mim ele parecia mais o famoso compor elenco. Só um detalhe aí do Felipe, né? O Corinthians ele estava recuperando o jogador, né? Fisicamente, para ele poder voltar, que ele estava muito abaixo fisicamente quando chegou. Aí combinou que o Maicon tá jogando muito bem, não tá dando espaço para ele e tá recuperando o Felipe Bastos. Mais alguma consideração, amigos? Vejo que não. Acabando esse podcast 155, o time tá tão bem que o pessoal tá quietinho, feliz da vida. A gente ainda fez as críticas, como é que eu posso falar? Apenas... Oi, Márcio? Belo, não tem polêmica. Críticas específicas. O momento do Corinthians é tão bom. Porque não tem tanta polêmica pra falar, bom, mas e o juiz? Eu tenho muita crítica a fazer. Tem ajudado o Corinthians, né? Que a história de todo o campeonato puxa, é o mais ajudado, é o mais beneficiado. Não tem isso, o Corinthians venceu. Me desculpe, mas já ouvi isso aí, viu, Márcio? Já ouvi que a tabela foi para ajudar o Corinthians. A tabela foi para ajudar o Corinthians. Eu vi isso também. Meus parabéns aos diretores de redação que desse tipo de pontos corridos. Eu vi o que o Peleco ouviu também. Pontos corridos e de volta conseguiram ajudar o Corinthians. É muita afronhice, né? É muita. Não, isso aí, ainda bem que eu não ouvi. A enteada... Vitão, o que você ia falar? Você tem crítica aqui, Vitor Guedes? Não, eu tinha muita crítica a fazer, mas já deu 45 minutos de bola rolando no podcast Timão e eu preciso voltar para a Pátria Educadora. Né? Beleza. Então eu tô quieto. Mas, enfim, eu, ao contrário de vocês, eu tô sempre pra cima, elogiando, bem-humorado. O Dalai Lama do podcast Timão, né? Tem que fazer o contraponto. Finalizando este podcast 155, vai dar aula, Vitor Guedes, vai dar aula que você faz muito bem, ensinando as pessoas do Brasil a serem como você, Vitor Guedes. Você é um exemplo para todos nós. A gente volta no final da semana, tá bom, Vitão? Tá bom. Hoje eu tenho aula de etiqueta e gastronomia. Tá? Eu vou dar aula de etiqueta pros alunos. Tá vai bom? Lá, manda um beijo pro Ronaldo Esper. Abraço para vocês, até a próxima. E quinta-feira a gente dá o palpite do clássico, né? Vou pensar. E quinta-feira voltamos. Um abraço. Pensa no 1x0 que você vai apostar na quinta-feira. Rodrigo Vessone, até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço aí, Bela, a todos. Falou, Márcio Ramos. Abraço, Bela. Abraço pra todo mundo. Tô batendo asa. Falou, Teleco. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.